Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Você chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, temos muitas notícias para trazer para vocês nesse girão de notícias. Temas, inclusive, polêmicos. Mais uma dívida na justiça. Mais uma empresa cobrando aí, pedindo penhoras de todas as contas do Vasco. Inclusive pedindo a prisão de Jorge Salgado. Você vai entender tudo assistindo esse girão até o final. Outro tema importante também, finalizou a última rodada do Campeonato Carioca e temos definido as semifinais, tanto do próprio Campeonato Carioca como da Taça Rio, competição que o Vasco vai disputar ainda, e muitos outros temas. Teve reunião da diretoria com torcidas organizadas. Beleza? Bom, a parada é a seguinte, vamos começar falando aí do Campeonato Carioca. Vou colocar para vocês a classificação final na tela. O Vasco acabou na 5ª colocação, a 4 pontos ali do Volta Redonda, Portuguesa, né? Foram as equipes que acabaram ali na 3ª e 4ª colocação. O Vasco teve a oportunidade e jogou por terra ali a sua classificação devido principalmente aos empates. O Vasco foi uma das equipes que mais empatou na competição, totalizando 5 empates. 2 foram em clássicos, até aí beleza, mas 3 empates com equipes de menores investimento e também 2 únicas derrotas. O Vasco não perdeu nenhum clássico, mas os jogos lá ainda com o time sub-20, o Vasco perdeu para a Volta Redonda e também para a Portuguesa. 2 equipes que se classificaram. Um simples empate com essas 2 equipes teria colocado o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. Pois bem, o Vasco acabou na 5ª colocação, o Nova Iguaçu na 6ª, o Botafogo na 7ª e o Madureira na 8ª colocação. Com isso, as semifinais da Taça Rio serão Vasco enfrenta aí o Madureira e o Nova Iguaçu enfrenta o Botafogo. As equipes melhores colocadas têm vantagem do empate na semifinal. Serão 2 jogos. A Ferj ainda não definiu as datas do confronto e nem os horários. Acredito eu que deve ser no final de semana, no sábado ou no domingo, até porque meio de semana é rodada aí de Libertadores, Sul-Americana, etc. Mas vamos aguardar, não está definido, qualquer novidade eu trago para vocês. E passada a semifinal, teremos a final da Taça Rio, que também serão em 2 partidas, e aí não tem vantagem aí por melhor campanha, a vantagem é apenas nas semifinais. Poderemos ver uma final de Taça Rio entre Vasco e Botafogo, 2 equipes que vão disputar a Série B, então seria até interessante ver essas 2 equipes jogando no approach final, vamos colocar assim, para ver como elas entram na Série B. Nesse momento, vejo o Vasco com uma vantagem sobre o time do Botafogo. Bom, galera, vamos para o tema principal agora do vídeo. Você quer saber se Jorge Salgado pode ser preso ou não e que raio de dívida é essa? Mas antes, se liga. Você que acompanha aqui o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços que você tem de graça na palma da sua mão, baixando o OneFootball. Você tem notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu. Você pode ver jogos do campeonato alemão e do campeonato francês de graça. Você que é fã do Neymar, do Mbappé, de Maria, Marquinhos, os grandes craques do Paris Saint-Germain. Quer ver também aí o Juninho Pernambucano comandando o Lyon? Você que gosta do rolo compressor, o Bayern de Munique, atual campeão da Champions League, Lewandowski fazendo vários gols ali e emocionando. O Haaland, ó, surgindo do Borussia. Todos esses jogos de graça você pode assistir na OneFootball. Além de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí todas as notícias que tiver no Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball, o OneFootball é de graça e é parceiro do canal Futebolaço. O link tá tanto aqui na descrição do vídeo, como no primeiro comentário fixado. Vem, quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, galera, e o tema principal desse vídeo, vamos falar de mais uma dívida na justiça. A empresa Marcelo da Araújo, Fornecimento de Alimentos Limitada, ingressou com uma nova ação na justiça contra o Vasco e dentro desse pedido pede até
a prisão de Jorge Salgado, atual presidente do Vasco. Como assim, Dieguinho? O cara acabou de chegar no Vasco, não tem 4 meses de gestão, então pedindo a prisão dele. Vou explicar para vocês a situação. Essa referida empresa ao qual eu citei prestou serviços ao Vasco de 2009 até 2018, teve o seu contrato rescindido na gestão Alexandre Campelo, sem que o Vasco pagasse os últimos 7 meses de fornecimento de alimento para atletas e funcionários que estavam atrasados. O Vasco, além de não pagar esses 7 meses que estavam atrasados, não pagou pela quebra contratual. Essa empresa fez 4 acordos com o Vasco na Justiça e nenhum dos acordos foi honrado. Inclusive, o último agora feito no final do ano passado, e não foi honrado também agora o pagamento já na gestão do Jorge Salgado. O presidente e dono da empresa deu declaração aos companheiros do Esporte News Mundo, que foi quem fez essa matéria que eu estou trazendo para vocês aqui, informando que já é a 4ª vez que eles tentam um acordo com o Vasco e não conseguem. O Vasco vai, faz o acordo e não paga, e novamente sempre tem um processo na justiça. Ele está extremamente irritado, e no seu pedido na justiça, na 34ª Vara Civil, que eu informei para vocês agora, ele pede a penhora do Vasco nas contas de recebimentos da Vasco TV, do Campeonato Carioca através da Record, venda de jogadores, acionou a FIFA, a FERJ, para ter acesso aos contratos dos jogadores. Pediu para que o Vasco informasse todas as suas fontes de rendas sobre pena e pedir a prisão, inclusive, do presidente do Vasco, Jorge Salgado. Vamos aguardar novidades do caso aí. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal. O Vasco foi procurado pela rapaziada do Esporte News Mundo, porém a assessoria respondeu que eles não comentam casos em andamento na justiça. Bom, eu vou ler para vocês agora o depoimento do presidente dessa empresa aos companheiros do Esporte News Mundo comentando o caso, já que o Vasco não se manifestou. Como já deveria ter sido previsto, o clube novamente ludibriou o exequente, não cumprindo com o acordo, se fechando ao diálogo e contratando nova consultoria. A estratégia é a mesma, independente da gestão ou dos gestores envolvidos, ao ponto de ser possível especular se trata de alguma orientação institucional. O clube assume as responsabilidades e extrai o máximo de seus atletas, funcionários, colaboradores e fornecedores. Acumula uma dívida alta que é a todo custo empurrada para a próxima gestão. Ao aderir ao referido acordo, o Vasco renunciou a todo e qualquer expediente para discutir o crédito, além de ter escolhido os parâmetros de cálculo de atualização da dívida e de um eventual retorno da execução, preceituando ainda a multa condenatória e os honorários advocatícios. E para finalizar a segunda matéria, essa dívida gira algo em torno já de 4 milhões de reais, só de custas advocatícias. O montante chegou a 30 mil reais. É um absurdo, um descaso mesmo com a instituição do Vasco da Gama. Para finalizar, uma informação curtinha aqui. Na última sexta-feira, houve uma reunião lá no Salão de Beneméritos entre membros das principais torcidas organizadas do Vasco com a diretoria administrativa. O presidente Jorge Salgado, teve também o Carlos Osório e alguns outros integrantes importantes da parte administrativa do Vasco. E após a reunião, o balanço foi considerado positivo. Eu vou trazer para vocês um depoimento do vice-presidente geral do Vasco, Carlos Osório, aos companheiros da Super Rádio Tupi, comentando sobre essa reunião. Wellington, foi isso mesmo. Tivemos hoje uma excelente reunião com membros das torcidas do Vasco da Gama. O presidente Jorge Salgado implementa uma gestão de portas abertas, de tratar os assuntos do Vasco com franqueza, com todos aqueles que fazem parte do sistema Vasco da Gama, e não poderia ser diferente com a nossa torcida, que é o maior patrimônio do clube. Foi uma reunião aberta, com todo mundo na mesma sala, e o presidente pôde apresentar com muita franqueza a dificuldade pela qual passa o Vasco hoje, as questões que dificultam a vida do clube do ponto de vista financeiro, o planejamento para o futebol e as estratégias para que o Vasco da Gama possa voltar ao lugar que é de direito. Muito importante, nessa reunião recebemos excelentes sugestões dos torcedores, uma vontade de participar e apoiar a vida do clube, e obviamente que nós vamos levar essas sugestões
para as vice-presidências, para que a gente possa incluir no nosso planejamento. E obviamente que o foco, Wellington, muito claro, e o desejo dos torcedores. O Vasco da Gama tem uma meta para esse ano, uma meta principal, que é o retorno do clube à elite do futebol brasileiro, a Série A. O Vasco da Gama não vai poupar esforços para isso, e a torcida do Vasco pode ter absoluta certeza que essa é a prioridade da gestão, Wellington, para o ano de 2021. Osório, e é bom a gente frisar, né? A grandeza do Vasco tem muito a ver com a força da sua torcida, principalmente nos momentos mais difíceis, e a hora também, pessoal, ajudar aí com o sócio torcedor. Wellington, é exatamente isso. O Vasco é um gigante pela força de sua imensa torcida. E a torcida do Vasco sempre esteve ao lado do clube, principalmente nos momentos de dificuldade ou quando o clube foi desafiado. Foi assim na luta contra o racismo, foi assim na construção de São Januário e vai ser assim para sempre. A torcida do Vasco tem uma relação com o clube diferenciada. E nós vamos, e falamos isso aos torcedores hoje, lançar uma nova versão do nosso plano de sócio-torcedor a partir do início da Série B. Vai ser um programa reformatado que está sendo construído com muitas novidades e com certeza o vascaíno novamente poderá estar ao lado do seu clube, porque o Vasco precisa do seu torcedor. Nós vivemos um momento de dificuldade, foram 20 anos de longa e lenta decadência, e nós estamos aqui com a nossa torcida para construir o futuro do clube. E o futuro do clube passa pelo vascaíno e hoje, Wellington, eu falo com franqueza, saímos muito felizes da reunião com os representantes da torcida do Vasco, vimos em todos um desejo de colaborar com o clube, claro, criticar quando for necessário, mas estar ao lado do clube nesse momento de dificuldade e tenho certeza que juntos alcançaremos o nosso objetivo, voltar com o Vasco para a Série A e depois o futuro do Vasco. Para o Vasco não terá limites o futuro, Wellington. Vamos construir o Vasco com o apoio de nossa torcida. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Amanhã cedinho, por volta de 11 horas da manhã, amanhã cedinho, 11 horas da manhã, foi boa. Eu trago para vocês mais informação, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento de quem volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui. Não esquece de deixar o like aí. Tamo junto.